Boa tarde, a paz do Senhor. Pastor começando essa tarde de ensino, essa campanha de oração. Amém. Deus abençoe você que vai chegando. O pastor hoje está com fone de ouvido, porque está tendo obras aqui próximo do local onde o pastor faz as lives. E para a gente manter focado aqui, hoje o pastor está com fone. Amém. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. Você pode pegar o seu caderno, caneta, abrir a Bíblia. Amém. Deus abençoe nossos irmãos e irmãs que vão chegando. Uma tarde abençoada. Amém. Eu vou orar pela sua vida. Você que está nessa hora do almoço, preparando o almoço. Nós vamos falar de João Batista. Amém. Uma personagem muito importante a ser falado. E lições que podemos extrair na vida deste homem. Amém. E eu quero compartilhar você. Só confirma para mim se o áudio e se o vídeo está ok. Amém. O pastor vai dar tempo de você pegar aí a sua Bíblia. Amém. Abrir aí no Novo Testamento. Falaremos de João Batista. Amém. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs que vão chegando. Quando falamos de João Batista, falamos do precursor, falamos daquele que começou, amém, a endireitar, a preparar o caminho, nosso Senhor Jesus, nosso mestre, nosso rei. Então em Lucas capítulo 1, você pode deixar aí Lucas capítulo 1, do verso 5 em diante, vai relatar aí com mais clareza a história de João Batista. Então Lucas capítulo 1, do 5 em diante. Amém? Então Deus gerou no meu coração essa tarde de ensino e que todo o conteúdo você venha se aprofundar mais. Amém? Você venha meditar mais, porque há um rio, há uma profundidade, e eu creio que você vai sair mais abençoado. Então, a mãe de João Batista, Isabel, era uma mulher estéril, né? O seu pai, chamado Zacarias, era sacerdote, um casal que vivia fazendo a obra de Deus com qualidade, não uma vida só com discurso, mas na prática era testemunha. Muitos olhavam um exemplo, não só para os homens, mas para Deus. E a história de João Batista, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 5 adiante, começa falando de governador, prefeito, sacerdote, começa falando de homens que na época era liderança, na época de João Batista. Mas olha que interessante, João Batista, ele estava no deserto e a palavra de Deus veio ao deserto. Então, a palavra de Deus podia vir no palácio? Poderia, se tivesse alguém posicionado. Poderia ir lá no templo, nos sacerdotes, no meio dos sacerdotes? Poderia, se tivesse alguém posicionado a receber a palavra de Deus. Mas a palavra veio para João Batista no deserto, num tempo difícil, num tempo de crise, veio a palavra de Deus. Então nós vamos começar, amém? Você que está chegando aqui, vai anotando o que Deus vai gerar no teu coração, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Então você vai escrever: no deserto veio a palavra de Deus. Amém? No deserto veio a palavra de Deus. Talvez você está falando assim: pastor, eu estou num ambiente muito difícil. Pastor, eu estou num ambiente muito complicado. Estou no deserto. E no deserto a palavra de Deus alcança o vale. Amém? Em qualquer cenário, qualquer ambiente, qualquer lugar, a palavra de Deus, ela chega. Então, João Batista,
filho de uma promessa, nasceu para uma missão, para um propósito. Então, uma outra lição que a gente aprende aqui, Deus começa com alguém improvável, né? Deus começa com alguém improvável. O Senhor, Ele escolheu um jovem, o Senhor escolheu um rapaz, um homem, e que impulsionou a ele a fazer essa missão. E olha só, o lugar, deserto, incomum, não é assim? A comida dele era diferente, diz que era gafanhotos, mel, diz que a veste dele era diferente, pele de camelo. Então, era um homem que vivia conforme Deus permitiu, estava escrevendo a história dele. E a palavra de Deus, quando chegou na vida de João Batista, fez ele crescer. Não se pegando se a veste dele é diferente dos profetas, se o ambiente onde ele prega a palavra é diferente dos outros profetas da época, de outros homens de Deus da época. Ele não estava preocupado se a comida dele era diferente do que os outros profetas comiam. Mas diz a palavra do Senhor que ele crescia, o Espírito Santo abastecia, o Espírito Santo fortalecia. Então, não é o ambiente que faz o homem mudar, não é o deserto. E também não é o homem que faz mudar o ambiente. O que faz mudar o ambiente? Aquele que carrega a palavra de Deus. Amém? Aquele que carrega a palavra de Deus. Então, o que fez você crescer? O que está fazendo você crescer é você carregar essa palavra de Deus. É você carregar essa porção, é você carregar esse mandamento, é você carregar, amém, esse direcionamento. Então, João Batista, vai anotando aí, meus irmãos, ele mudou o ambiente do deserto para um local turístico, onde as pessoas foram atraídos pela mensagem. Olha, tem um profeta que está batizando lá no Jordão, que está profetizando. Olha, um homem de Deus, e atraía pessoas de longe. Mas onde é? Em que templo? Em que sinagoga? Em que catedral? Qual igreja? E aí as pessoas foram chegando. Uma lição que a gente aprende, eu quero que você anota aí. Amém? Deus não faz acepção. O evangelho não é seletivo, porque vinha reis, governantes, soldados romanos, publicanos, fariseus, saduceus, todo tipo de pessoa chegava ali onde João Batista estava. Então, um profeta que atendia todas as pessoas, que tinha um discurso talvez pesado, mas não desconectado com a própria vida. Porque tem muita gente que tem um bom discurso, uma boa fala, uma boa mensagem, mas desconectado da vida. A própria vida, né, não combina, não conecta o que prega. Então, eles não vivem o que prega, né? Não vivem o que prega. Então, tem pessoas que têm um bom discurso, tem gente que tem um bom discurso, certo? Tem gente que tem um bom discurso, mas não vive o que prega. Então tá aí. Tem que estar conectado a mensagem com a vida. Tem que estar conectado o seu trabalho com o evangelho. Tem que estar conectado o seu casamento com o reino de Deus.
tem que estar conectado todos os dias, todos os passos. Amém? Olha que palavra poderosa. João Batista preparou um caminho nessa humildade, importando que Jesus cresça. Quantas igrejas, quantas pessoas competem um com os outros, pastor com pastor, igreja com igreja, missionário com missionária. Quantas igrejas brigam por ovelha, por dízimo, por oferta, por esse tamanho de espaço da cidade. E Jesus e João Batista nos ensina que ele diz que eu diminua e que ele cresça. Outra lição que a gente pode aprender, você pode anotar aqui, muito importante: o que está fora do lugar precisa endireitar. Ele endireitou o caminho. O que está fora precisa ser ajustado. Qual área da sua vida que está torta e precisa ajustar, precisa endireitar? Qual setor, qual ala, qual vida, qual pessoa que precisa, qual pensamento? O teu estudo, tudo que você tem estudado, está num caminho na direção da salvação eterna? Está endireitado? Tem gente que está fora do lugar e precisa endireitar. E João Batista, ele endireitou as veredas, ele preparou o caminho, ele foi o precursor. João Batista, ele não pregava o que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus queria falar, transmitir. Evangelho não é massagem, evangelho é mensagem de Deus. Deus exorta quem ama, e a verdade atrai quem ama ela. Se você ama a verdade vai chegar até você. Por isso, aquilo que está em oculto, escondido, tudo que está em faces ocultas, Deus tem revelado. João Batista tinha uma palavra para todas as classes. Ele não mudava a sua palavra porque era rei. Ele não mudava a sua palavra porque era governante político. Olha, você precisa consertar. Você precisa se posicionar. Você precisa parar com isso. Você precisa se cuidar. Mataram o profeta João Batista. Pode até ter matado, mas a profecia ela não mata. A palavra se cumpre. Nada pode anular o que Deus escreveu. Nada pode anular o que Deus diz ao teu respeito. Nada para o reino de Deus. Nenhuma arma forjada contra a igreja prosperará. João Batista nunca buscou atração por si, holofortes. E ele diz: aquele que vem, tira todo o pecado. Lá vem o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Quem é você, João Batista? Eu sou uma voz que clama no deserto. Olha só, ele não veio para competir. Ele não veio para trazer divisão. João Batista, ele chegou ao momento que ele foi preso. E na prisão, no cárcere, houve uma dúvida. Mas ele não desistiu. Ele procurou, mesmo ali na cadeia, na prisão, no cárcere, perguntar sobre Jesus. Nós somos sujeitos a dúvida, a incertezas, fragilidades. Mas não desista. Amém? Talvez você está esperando que Deus responda agora. Talvez se você espere algo, você está esperando algo já há um tempo, vai até Jesus. Amém? Nós temos escutado que o fim dos tempos está chegando. É o tempo que Deus está muito próximo, Jesus está muito próximo. O cumprimento de muitas profecias tem se cumprido. E você precisa estar pronto para esse dia. Nós cremos no melhor todo dia, mas nós temos que nos preparar para o dia mau. Nós temos que crer todo dia que Deus derrama o seu melhor, o melhor do céu sobre nossas vidas, mas nós temos que nos preparar para o dia mau. Ninguém se prepara no dia bom, mas você tem que se preparar no dia ruim. Está seguro, está protegido.
está prevenido. Nós acompanhamos o que aconteceu em Israel, que pegou eles desprevenidos. Temos que estar preparado para o dia mau. Então comece meditando nessa live sobre perdão, sobre arrependimento, uma das mensagens de João Batista, né? Para falar de perdão tem que ter sinais de arrependimento. Se arrependei-vos. Para ter sinais de bondade, da presença de Deus, tem que se arrepender. E o perdão, a cura, amém? Tem pessoas que estão com bênçãos travadas, promessas travadas, porque não libera o perdão. Talvez você falou, pensou algo, e depois você questiona, Deus, por quê? Por que não aconteceu? Libera o perdão. Amém? Quem te justifica é Deus. Então, fique com essa frase. Nós cremos no melhor, mas preparamos para o pior, que é através da palavra de Deus, através da presença de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde. Que Deus te traga paz, no nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse ensino sobre João Batista, compartilhe, leva essa mensagem, copie o link dessa live e compartilha para essa pessoa. Amém? Um abraço do pastor Tiago. Ore por mim, também preciso das orações. Amém? Das intercessões, dessa mão estendida. Fica com Deus.